Viva, saudações, seja bem-vindo à grande entrevista, esta que é a 13ª edição do Grande Entrevista e, por sinal, é a última do ano 2025. E, claro, para esta edição vamos abordar sobre o perfil de um pastor. Para esta edição é nosso convidado o pregador Clésio Ezequiel, da Igreja Mensagem do Último Tempo. Junta-se também a esta grande conversa a evangelista Edina Capossola. Estes vão fazer-nos perceber sobre o perfil de um pastor. Para começar, estimada Edna, muito bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigado. Feliz Natal. Obrigada, igualmente. Muito bem. Estimado evangelista, bom dia. Muito bom dia. Seja bem-vindo. Muito obrigado, igualmente. Estamos gratos por aceitar o nosso convite. Agradeço. Muito bem, aqui é a conversa que impõe-se com nossos convidados em torno do perfil de um pastor. Na verdade, vamos saber qual é o perfil de um pastor e também qual é as características de um servo de Deus. Hoje, sabe-se que existem várias pessoas que pregam a palavra e são também tidos como pastor. Para a maior percepcionabilidade deste tema, temos os nossos convidados que vão levar até si a informação com credibilidade em torno deste tema. Estimada Edna, já para começar, quem é um pastor na verdade? Bem, um pastor é aquele que cuida das ovelhas. A forma mais abrangente e básica de se entender é isto que o pastor faz. No ministério, no ministério de Cristo, no corpo que somos nós, a igreja, há vários ministérios, dentre os quais o pastor é aquele que está aí para aconselhar, para guiar, para nutrir, para nutrir as ovelhas. É isto que o pastor faz. Muito bem. Vamos também juntar a conversa com o Clésio. Estimado Clésio, quem é um pastor na verdade? Em primeiro lugar, muito obrigado. Falar de um pastor. Pastor é um líder espiritual, é um guia que cuida, protege, alimenta o rebanho com a palavra de Deus pura na base da revelação. Muito bem. A conversa fluida com nossos convidados em torno do perfil de um pastor. Um olhar atento sobre uma questão que de facto é muito importante para saber. Estimada Edna, já para perceber, quais são as características de um pastor? Bem, primeiramente um pastor é aquele que percebe que as ovelhas não são dele, são de Cristo. Okay? Ele percebe que é servo. Ele percebe que está aí para servir. Eu recebi algo da parte do Senhor que disse assim, que o pastor não está aí para pisar na cabeça das ovelhas, não está aí para pisar, mas está aí para apacentar, para guiar. E de perceber que também em 1 de Coríntios 2, 1 e 4 diz assim, que não, era Paulo a dizer, numa das suas epístolas, Coríntios, ele dizia que a minha pregação não foi, e a minha palavra não foi palavra de sabedoria humana. Não foi palavra de sabedoria humana para que não tornasse o evangelho vão. Então, portanto, um pastor é aquele que sabe que o evangelho é poder de Deus para a salvação. Mas a minha questão é, o que é que identifica um pastor? Qual é a característica de um pastor? Quando que estamos diante de um pastor? Quando é que podemos perceber que este é mesmo pastor? Ok, todo ministério, todo ser humano que tem um dom, neste caso estamos a falar do pastorado, tanto o pastor como o evangelista, mas neste caso o pastor, portanto, tem sinais. O pastor muitas vezes é aquele que mesmo ainda antes de ser chamado, já percebe que arde dentro dele, porque é assim que o chamado de Deus arde em nós. O pastor, uma vez que já é pastor, é aquele que apacenta e sente a dor das ovelhas. É aquele que sente, que aconselha, que vai atrás. Embora o evangelista é aquele que está na rua, e que está em todo mundo e vai buscar as almas para o pastor, ou para o ministério, mas o pastor é aquele que recebe, que apacenta, que vai atrás, que visita. É aquele que se importa, que ouve, que ora. O pastor é aquele que paga o preço. Muito bem. Estimada evangelista, sendo honesta, é possível uma mulher ser pastora? Certamente que sim. É possível? Sim. Só para dizer, que a Bíblia diz, já agora, e eu vou falar não apenas de pastora, mas pregadora, se posso abranger deste jeito. Certo. É uma profecia, desde o Antigo Testamento,
A Bíblia diz que, né, Deus disse, nos últimos dias, vossos filhos e vossas filhas, né, terão visões, né, profetizarão. Portanto, quando vem, e não só, né, a mulher, Deus usou a mulher, foi a primeira, né, foi o primeiro ser humano a divulgar a ressurreição de Cristo. Né? Quando o Senhor saiu daqui da terra, ressuscitou. Foram mulheres que fizeram. Então a mulher é ungida para pregar, para ser pastora. Segundo a palavra de Deus, perante Cristo, Sim. perante Cristo não há homem, não há mulher. Né? Porque quando Deus disse que profetizaria vossos filhos e vossas filhas, Deus não faz distinção. Quer dizer que Deus elege também a mulher para pregar, para ser pastora, para dirigir a casa do Senhor. O dom é irrevogável. Muito o bem. dom de Deus é irrevogável e não há algures na Bíblia em que Deus diz que não, este dom é só para a mulher, este dom é só para o homem, só o homem que tem este. Então também as mulheres são chamadas para pregar o Evangelho. Com certeza. E quem chama é o Senhor. Não é um homem. Não é um homem. Não. Muito bem. Vamos assim entrar a conversa com o nosso convidado, o Clésio Ezequiel. Clésio, também concorda que a mulher pode ser pastora? De acordo com as Escrituras, não tem um padrão definido, né, que autoriza que a mulher deve exercer esse ofício. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Primeiro, quero só explicar. Quando estamos a falar de pastor é ministério. Exatamente. No livro de Efésios, capítulo 4, 12 a 13, aí fala de 5 ministérios que a Bíblia fala. Aí fala que aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus. Quer dizer, Jesus Cristo é ele que escolheu alguns como apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutores, ou ensinador, por outras palavras. Quer dizer, são 5 ministérios que Deus escolheu, estabeleceu padrão para poder exercer a obra. E em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de 1 até 10, aí mostra que existem 9 dons. Os dons, tanto homem como mulher pode ter. Mas ministério, de acordo com a Bíblia, aí só retrata tanto no Antigo Testamento, os livros são Êxodo 28, de 1 a 10, Número, eu só vou citar e vou explicar. Exatamente. Número 3, de 1 a 10, Deuteronômio 10, de 1 a 10. Deus disse, Moisés, escolhe homens de 30, 40, 50 anos para o ministério sacerdotal. Quem orientou? Foi Deus a Moisés, não mandou escolher mulher. Porque as mulheres antigamente tinham trabalho doméstico de casa, lavavam roupa, cuidavam Antigamente dos filhos, as mulheres serviam o marido. não podiam pregar? Não, eu aprendi uma coisa. A Bíblia é tipo um pássaro, tem 2 asas, Antigo e Novo Testamento. A minha questão é, antigamente as mulheres não podiam pregar? Não foram eleitas por Deus para... Nenhuma mulher antigamente foi pastora ou pregadora no Antigo Testamento. A Bíblia não faz menção disso? A Bíblia não faz menção disso. Eu queria só explicar. Quer dizer, Moisés escolheu homens de 30 a 50 anos para exercer a função de sacerdote e levita. Levitas são filhos de Moisés. Sacerdotes são filhos de Arão. Não havia mulher. E se nós também no Novo Testamento, Jesus Cristo teve 70 discípulos. Não havia mulher. Nos 70, 58 recuaram. Mateus 10, de 1 a 10, ficou 12 discípulos. Pode ler na Bíblia dos 12, não tem nome de mulher. Todos são homens que estão aí, até o Judas Iscariote traidor. Depois desses 12 discípulos, quando Judas Iscariote morre, fica 11 discípulos. Isso está em Marcos 16, 15, onde muitos se apegam que Jesus, quando manda pregar o Evangelho, é a todo mundo para pregar. Mas nós vamos em Marcos 16, versículo, vamos começar no 11 até 17. Aí diz que Jesus Cristo apareceu, os discípulos estavam numa sala, ela apareceu de repente na sala, eles assustaram, disse, olha, não se assustem, vocês negaram que eu ressuscitei, o terceiro testemunho até negar, mas eu estou aqui. Só tinha 11 discípulos e Jesus lhes deu a missão. Ide na terra, só tinha 11 homens, não havia mulher naquela sala. Quer dizer, aquela missão é para os 11 discípulos. Onde estavam as mulheres? Não havia mulher naquela sala. O que faziam as mulheres? Segundo a Bíblia fala que as mulheres serviam a Deus com os seus bens, lavavam roupa dos servos de Deus. O apóstolo falou sobre isso. Havia uma mulher chamada Tabita ou Dorca na Bíblia que tinha dom de ajudar. Ela até fazia roupas, ofertava para os servos de Deus, para as irmãs da igreja, doava alimento. Esse é o trabalho que algumas mulheres faziam antigamente, mesmo no Novo Testamento. Quer dizer, Deus, Ele colocou
homem no seu devido lugar, mulher no seu devido lugar, a partir do Gênesis capítulo 3, 14 até 17, quando a mulher se dirigiu da palavra de Deus, veio também o homem aconteceu a mesma coisa, Deus colocou o padrão, disse, olha, Eva, a partir de hoje, o teu desejo é para o teu marido, ele te mandará, te dominará. Quer dizer, Deus colocou o homem, né, está à frente para dirigir a mulher e mandar a mulher. Quer dizer, isso mas a mulher não pode dirigir uma igreja? O que pode ser líder, seja numa nação, na igreja, numa empresa, Deus escolheu homens. Muito mesmo bem. num lar. Mesmo Muito num bem. lar. Muito bem. Nunca vi Estimada mulher Edna, assim. esta opinião para si é provável? Considera que a mulher não foi eleita para dirigir uma igreja? Concorda com isso? Bem, o que recebi agora da parte do Senhor é o seguinte, né? E também vou tocar um bocadinho no que disse, porque quando se fala do dom de Deus e do servir a Deus, não se deve, não devemos escarnecer nem desdenhar o sexo masculino, que é o ser que Deus usou para o próprio Cristo, o próprio aquele que é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, vir cá para a Terra, né? É muito importante dizer isso. Mas sim, algo que é muito importante que o irmão disse há uma instituição, né? Há uma instituição, uma hierarquia, né? Em termos de Deus primeiro, a Bíblia fala sobre isso, depois está o homem, né? E depois está a mulher. É assim que Deus fez, tanto é que primeiro fez o homem e fez a mulher como ajudadora, porque o homem não podia estar só. Ele não podia estar só não no sentido apenas de acasalar-se, não podia estar só porque, né? Deus abençoa a unidade. Assim como ele viu os animais tinham cada um seu pai, o homem precisava também ter a sua disjuntora. Portanto, quando se fala, há várias mulheres que a Bíblia cita, sim, quanto a isso, o homem é cabeça, né? O homem é cabeça da mulher, assim como Deus é cabeça, né? Jesus é cabeça da igreja. A Bíblia fala sobre isso. Okay? É muito importante saber isso. No entanto, quando se fala de ter dons, quando o irmão diz que não, as mulheres não estavam lá, estavam a lavar roupa, não, deve ter muito cuidado, porque as mulheres ajudaram, né? O ministério. O próprio Cristo, quando veio Jesus, veio realçar e trazer o valor da mulher que havia perdido no Éden. O Clésio defendia que as mulheres só lavavam a roupa e não pregavam na altura, não foram eleitas para pregar no Evangelho, não concorda? Bom, havia mulheres que serviam, né? Serviam, não faz parte dos 12, né? Dos 12 discípulos, né? Não faz, não houve mulher dentre os 12. Não tinham chamado na altura. Não, mas o chamado, é importante dizer uma coisa. Não o chamado do apostolado, não era um dos 12 discípulos. Dos 12 não havia mulher. Mas qual era a função das mulheres na altura? Sim, não era dos 12 apóstolos, desculpa, dos 12 apóstolos. Mas discípulo, o que é? Né? É importante notar isso. Onde é que estavam as mulheres? O que é que faziam? Não serviam, não pregavam? O que é pregar? É importante saber isso. Quando se fala sobre a ressurreição de Cristo, o que é que estás a fazer? Quando salva as almas, como é que as almas são salvas? O que é que se prega? Fala-se sobre o quê? Quem é que salva? É Jesus através de quê? Da mensagem? Quantas mulheres pregaram a mensagem? Quem foi que comunicou a ressurreição de Jesus quando ele ressuscitou? Quem falou primeiro? No ministério de Jesus, quando... Sim. E não só. Quando a Bíblia diz o ministério de Deus, o dom, né? É necessário perceber uma coisa. A forma como nós vemos, sim, deve haver uma ordem na igreja, né? Deve haver uma ordem. Mas nós temos um Deus que está acima de todo e qualquer entendimento. E o dom de Deus, né? O dom de Deus decide, Ele é o oleiro, nós somos o vaso. Né? Discorda da opinião do Clésio? Não, totalmente. Não totalmente, né? Mas sim, eu discordo apenas quando diz que as mulheres estavam a lavar e o irmão não citou as mulheres que serviam. Aqui está a obra de Deus. Qual é a sua opinião quanto a esta afirmação? Em primeiro lugar, mas obrigado uma vez. Eu queria pedir um favor. Sim. Que isso é palavra de Deus. Exatamente. E toda pergunta bíblica requer um fundamento bíblico. Certo. Se alguém vai mostrar que a mulher deve pregar, deve ser pastora, tem que ser com bases bíblicas, porque eu vou provar com o capítulo e versículo, onde Paulo a condenar isso, os demais apóstolos, porque se eu tiver base, mostrar que Paulo e disse? Alguém, por exemplo, vou falar disse o que é concreto. Vou só ler aqui na Bíblia, porque eu gosto de ter prova bíblica, para nós não falar coisas assim. A palavra de Deus já tem fundamentos, 1 Coríntios capítulo 14, já fala sobre isso, aí fala. Vou começar no versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos
Santo. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não é permitido falar, mas estejam submissas como também ordena a lei de Deus. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa no seu próprio marido, porque para a mulher é envergonhoso falar na igreja. Versículo 36. Porventura, a palavra de Deus veio de vós, quer dizer, Paulo está perguntando às irmãs que estavam a criar desordem no ministério na igreja, também querem exercer a função de homem. Está a lhes perguntar, a palavra de Deus veio de vocês? Essa é a pergunta que Paulo está fazendo. Ou ela que veio para vocês? Porque as irmãs também querem fazer confusão. Depois diz assim, 37. Se alguém considera ser profeta ou espiritual, por exemplo, a minha colega é espiritual, se ela considera ser espiritual, reconheça que isso que vos escrevo é mandamento do Senhor. Isso não é palavra do apóstolo Paulo. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 a 11, ele diz que a mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição, não permito que a mulher ensine ao homem. Quem disse isso? Apóstolo Paulo, está em 1 Timóteo, capítulo 2, de 9 até 11. Você quer dizer que a mulher deve obedecer simplesmente, o homem não deve pregar? Eu estou a te mostrar na Bíblia que apóstolo Paulo está a condenar que as irmãs não podem exercer a função de pregarem a palavra. Eu estou a te mostrar o fundamento bíblico. Eu quero só falar no Mas pregar é função de homem, não de mulher? Pregação é ministério. E a mulher não pode pregar? Serviço. Não, esse serviço deve somente aos homens, desde o Antigo até Novo Testamento. Atualmente tem mulheres que pregam. Tá bem, tem mulheres que pregam. Quem os mandou? Quem os chamou? Tem chamado. Porque todo mundo vai dizer é Deus. Agora, me mostra na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Mas são eclésios, tem chamados, mas tem chamado. Olha, a Bíblia fala de falsos servos, verdadeiro servo, falso pastor, fala de muita coisa. No Antigo Testamento, que a colega frisou, em Isaías capítulo 3, versículo 12 até 15, aí fala: nos últimos tempos, os líderes serão como criança, colocarão mulher a dirigir igrejas. Essa acusação? Não, está na Bíblia. Tem prova disso? Não sou eu. Tem prova? Vou ler aqui na Bíblia, para não falar que sou eu. Está aqui na Bíblia. Isaías 3. Eu tudo falo com fundamento bíblico. Não posso falar coisa fora das escrituras. Muito bem, vamos lá ouvir o senhor. Isaías 3, 12 diz assim: os ensinadores do meu povo são líderes crianças que colocam mulher na liderança a testar o seu governo. Ó povo meu, os que te guiam te enganam, destrói o teu caminho para onde deve seguir. Eu, Senhor, um dia virei castigar e resolver essa situação com todas essas pessoas. Não quero continuar, porque quem vai lá em casa vai entender melhor. Quer dizer, aqui Isaías já está profetizando. Fundamenta. Isaías capítulo 3, 12 até 15. Fundamenta esta afirmação. Está bem. Aqui Isaías está profetizando que nos últimos tempos, são os últimos dias que nós estamos a viver, Exatamente. vai acontecer que esses líderes espirituais terão um comportamento infantil, aquilo que não está escrito na Bíblia, tipo, por exemplo, Considera infantil? Considera infantil? Quando a pessoa faz uma coisa sem juízo, é infantil. Considera infantil. A Bíblia considera infantil, são crianças, as Mas escrituras. essa acusação é grave. Não é acusação, é a palavra do Senhor. Muito bem, tem a bondade. Agora, como a colega disse que Deus está acima de todos nós, então, Deus quando fala uma coisa devemos se humilhar. Agora, quero fazer entender que há homens, através de mulher, da beleza da mulher, do prazer, prefere até pegar uma posição que a mulher não merece lhe colocar. Há homens que estão a fazer isso. Mulher bonita, ele chorou na cama, querido, mete só pastora, né? Ele também, não quero, mete só. A partir de hoje, minha mulher é pastora. Sem saber que pastor é um ministério. Deus tem que te chamar, te chama, te escolhe, te mete na obra e te equipa completamente. E aqui, apóstolo Paulo... E as mulheres estão chamadas? Diga? As mulheres não estão chamadas? Não, Deus chama todo mundo, mas cada um vai desempenhar a sua função. Eu não disse que não são chamados. Quero fazer entender aqui abertamente. Ministério, pregação da palavra, liderança, dirigir um grupo, homens. Mulheres podem ter dom de profetizar, de cantar, de fazer o bem, é normal, porque muitos pensam que profetizar é pregar, está errado. Muito bem, vamos lá chegar. Estimada Edna, diante desta afirmação, qual é o seu ponto de vista? Bem, o que eu posso dizer é o seguinte, com muito respeito e muito amor ao meu irmão, né? Dizer que devemos ter muito cuidado, sabe? Devemos ter muito cuidado porque Deus é Deus. E é uma coisa que é a falta de entendimento, sabe? Eu vou dizer uma coisa. Por falta de entendimento, muitos até chegam... Por falta de entendimento, foi assim que Paulo matava cristãos, sabe?
Por causa da lei. Ele não deixava de ter entendimento da lei. Vamos chegar aí. Prontos. Por falta de entendimento, alguns cristãos perseguem outros cristãos. Por falta de entendimento, alguns roubam. Até pastores usam a própria Bíblia. Para roubar. A própria palavra. Até feiticeiros, inclusive. Usam a própria palavra para... Pastor usa uma palavra para roubar? Sim. É só para chegar aí. Mas eu falo isso com muito respeito ao mano aqui. Né? Sim. A palavra somente mata, mas o espírito vivifica. O que quer dizer? Uma pessoa sem temor, qualquer pessoa pode abrir a Bíblia e usar a palavra como quer. Até um pastor, para extorquir, pode usar a palavra, e tanto é que usa-se. Né? Até para mandar matar alguém, pode-se usar a palavra, é assim que o islamismo, embora não é a Bíblia, né? É o Corão, mas dizem que é a palavra de Deus. Mas é só para dizer que a palavra, né? O zelo sem entendimento traz o quê? Né? O zelo sem entendimento, ok? Primeiramente dizer que a Bíblia toda deve ser entendida num contexto muito sério, né? As epístolas... Não, eu vou só terminar, né? As epístolas, eu fui chamada para pregar. E se eu contar como é que fui chamada, o irmão não vai acreditar. É aí que está a diferença. Mas eu vou respeitar. Sabe por quê? Porque viemos de lugares muito diferentes. E Deus chama cada um como quer, quando quer, né? Mas antes de chamar, Deus capacita. E também Deus traz momentos assim como esse para trocarmos. Né? Eu quando fui chamada em uma igreja, né? Eu fui chamada... Sabe que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre? De uma forma... Dom de maravilha. O irmão já ouviu falar de dom de maravilha? A mulher deve dirigir a igreja ou não, na sua ótica? Na minha ótica, sim. O homem, né? A mulher pode fazer, seja o que for que Deus instituir que ela faça. Mas se Deus mandar... Se for a vontade de Deus. Se Deus chamar, porque quem chama é Deus. Mas a Bíblia fala sobre isso? Que quem chama é Deus? Que a mulher deve também pregar o evangelho, ou deve também dirigir a igreja. A Bíblia diz que devemos nos submeter a Deus. E isto vai acima de todo e qualquer... Há diferença, né, entre a palavra de Deus e questões doutrinárias. Deixa-me só chegar aí. Uma coisa é doutrina, que é instituída por homens. Ok? Outra coisa é você receber de Deus agora, vai para o teu carro e prega. Outra coisa é você receber de Deus agora, abre aí um centro, abre aí uma igreja e você ir e cumprir. Né? Estamos agora a perceber que estamos nos últimos tempos e estamos no tempo, né? O Novo Testamento dá-nos o benefício de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E Deus, a palavra diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Né? Quando vem o dom e o chamado de Deus, é inquestionável. Outra coisa que eu gostaria de mencionar, muito importante para o irmão aqui saber. A Bíblia toda, quando se ora, né, quando meditamos na Bíblia, temos que ter um cuidado muito sério de perceber o que é sim. O Novo Testamento, que é depois da ressurreição, depois da morte do Senhor, porque o testamento é isso, é depois do testador partir. Né? Quando Jesus deixou este testamento, a Bíblia deve ser entendida, ela não é um livro literário, né? Ela é um livro que tu abres, transforma a alma, é um livro que tu só podes entender através do Espírito Santo de Deus. E ele é um livro que as epístolas, quando Paulo escreveu, não foi o único que escreveu, né? O Novo Testamento, precisamos perceber que ele dirigiu-se a igrejas. Ok? Sim, e o irmão até citou. Sim, as irmãs estão a fazer confusão, sim. Não estou a dizer que a Bíblia toda serve para nós, como a igreja, né? O corpo de Cristo, hoje em dia. Mas e ele é a mesma ontem, hoje e sempre. Qual era a confusão? Sim, mas o irmão aqui, né, é que citou. Eu não estou a par, né? Porque a Bíblia aí não menciona neste capítulo, né? Não menciona que estavam a fazer confusão, assim como o irmão fala. E depois outra coisa, ao falar da Bíblia, tem que se falar com temor, entende? Falar com temor. Estavam a fazer confusão? Não fala como se fosse uma coisa escarnecer. E falo com respeito, desculpa, sem querer, né? E outra, é muito importante perceber, quando nós abrimos a Bíblia no Novo Testamento, não só no Novo Testamento, mas vamos para o Novo Testamento, que é a nova dispensação, que é a dispensação da graça em que nós estamos encontrados, e graças a Deus, apesar de que a graça é muito perigosa, né? A graça é tão perigosa que não fazemos ideia. Quando abrimos a Bíblia, precisamos perceber o contexto. O contexto é muito importante, porque tu precisas perceber para quem é que ele está a escrever, o que é que estava a acontecer. Não estou a dizer sim, precisamos perceber isso. O que é que estava a acontecer? Por que é que deu-se essa ordenança para não pregarem? Por que é que deu-se essa ordenança para não fazerem isso, aquilo? Paulo todas as epístolas aqui são igrejas. Quando falas para Gálatas, é um povo, é uma comunidade.
para 1 de Coríntios, Paulo escrevia de acordo com o que estava a acontecer e Deus lhe capacitava para escrever para aquelas comunidades naquele momento, naquela época, de acordo com o que estava a acontecer naqueles lugares, Muito bem. para edificar e exortar a igreja. Muito bem. Já para... São povos e são lugares específicos, a Bíblia é muito diretiva e são momentos, é muito diretivo, foi direcionado àquele povo naquele momento. Precisamos perceber isso. Quando lê a Bíblia, ok, está a se direcionar, qual é o contexto? O contexto é muito importante. Muito bem. Estamos aqui a correr com o tempo, 2 minutos que nos restam. Uma palavra diante desta afirmação, fala-se mesmo sobre o perfil de um pastor. Já para estarmos coração. Eu vou Bíblia que Paulo só falou que o pastor deve ser homem. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 12 em diante. É necessário, portanto, que o bispo ou pastor seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Até seria esposa de um só homem, não tem isso nas escrituras. Esposa de uma só mulher, temperante, sobrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, de brigas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa. Um pastor, primeiro, Deus chama ele, primeira coisa, ele tem que ser casado. Muito bem. Eu quero fazer entender que aqui Paulo está a mostrar o ministério pastoral. Tem que ser um homem casado, um homem que tem bom testemunho da sua família, sua mulher, sabe cuidar da sua casa. Esse ministério pastoral é para alguém que sabe cuidar da sua própria casa, tem experiência, tem conhecimento da palavra, tem maturidade e é chamado por Deus. Quer dizer, aqui Paulo está a mostrar direcionamento ao homem. Grau masculino, aí não tem grau feminino nenhum. Muito bem. A conversa com a evangelista Edna Capossola e o pregador Clésio Ezequiel, da Igreja Mensagem do Último Tempo, em torno do perfil de um pastor. Nós vamos para um curto intervalo e dentro de um instante voltaremos com mais informações relativamente ao perfil de um servo de Deus. Até lá, volte conosco. Viva! Seja bem-vindo à segunda parte do Grande Entrevista e, claro, com a nossa convidada evangelista Edna Capossola e Clésio Ezequiel, membro da Igreja Mensagem do Último Tempo, sobre o olhar atento do tema O Perfil de um Pastor. É de facto o tema que hoje predomina nesta edição, que é a última do mês e também do corrente ano. Queremos levar até assim a informação sobre o perfil de um pastor. Quem na verdade pode ser pastor e quem tem um chamado. Quem é eleito por Deus para dirigir a casa do Senhor. Estes são nossos convidados que vão levar até a si o conhecimento sobre o perfil de um pastor. Em instante falava o Clésio sobre o perfil de um pastor, quem pode, na verdade, dirigir a igreja do Senhor. Clésio, tenha bondade. Primeiro ponto que eu frisei, muito obrigado, um pastor deve ser alguém irrepreensível. Quer dizer, alguém que não pode ter muitas falhas. Depois, alguém que é fiel à sua esposa, por outras palavras, marido de uma só mulher. Depois, alguém prudente, alguém atento, cuidadoso com as falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Quer dizer, pode surgir uma seita religiosa falsa, ele está atento para contradizer a igreja que isso não é bíblico, Deus não ordenou isso para posicionar a igreja. Quem orienta isso? É o pastor. O pastor é assim, nós temos guia espiritual, que é o Espírito Santo, e guia físico, que é o pastor. Quer dizer, o pastor também é um guia, é um orientador que guia as ovelhas, mas com o Espírito Santo dentro dele. Olhando para outra realidade, hoje, honestamente falando, existem mulheres também que são pastoras. Ao seu ver, é um erro? É contra a Bíblia? Qual é o seu fundamento diante desta questão? Eu não diria por mim que é um erro sendo humano.
Mas direi que, de acordo com as escrituras, está fora dos padrões bíblicos. Muito bem. Senhora Edna, qual é a sua visão diante desta afirmação? Ok, o que eu posso dizer é, eu fui chamada, sabe? Eu não sei como é que o amado foi chamado, né? Bom, vou mencionar aí sem querer tomar muito tempo. Há aquele que é chamado porque é instituído. Deus também usa homens, né? Como o amado disse, né? Tu podes estar aí na igreja, Deus tocar, né? Revelar no seu pastor, tocar no seu pastor, olha, mandei-te pregar. Um exemplo, né? Há muita gente que é chamada assim, através do pastor. Olha, filho, eu senti da parte do Senhor que deves fazer isso. Mas eu fui chamada e sou evangelista. E eu entendo que muita gente não entende muita coisa. E eu percebo, né? Mas uma coisa é, não devemos limitar, né, o que é a palavra de Deus. Sim, Paulo falava que não, as mulheres não devem pregar, mas era um contexto, né, para aquele povo, para quem Paulo escreveu. E olhando para a nossa realidade. Olhando para a nossa realidade, quem não deve pregar? Ai de nós se não pregarmos, né? Primeiramente, sim. Mas há um ministério que é o Ministério da Reconciliação, né? Que é o dever de todo e qualquer ser humano falar sobre Cristo. E depois há um ministério, isto é para todo mundo, ok? E depois há um ministério que há o dom que é de ministério, que é de chamamento, que está dentro dos ministérios que o amado, né, o irmão aqui mencionou, cujo evangelismo e o pastorado, o apostolado, né, está dentro dos mesmos, certo? Mas uma coisa, são duas questões que eu gostaria de mencionar aí, Paulo ter direcionado aquele povo e dizer que as mulheres não devem pregar de acordo ao contexto que estava a vivenciar naquele, tanto é que só foi mencionado naquele versículo, naquele capítulo, sim, de acordo com aquele contexto. E depois, quando se fala do perfil do pastor, que é o que a Bíblia diz, que é certo, né? Na verdade, que nem é só do pastor, é de qualquer um servo, pode ser um apóstolo, pode ser um profeta, né? Sim, mas ele quando fala aí do apóstolo, que não deve ser beberrão, que não deve ser tomado ao vinho, não deve ser uma pessoa que tem mais de uma mulher, sim. Mas o facto de dizer que este é o perfil do pastor não significa que tinha que mencionar também a pastora, né? Nós também nos deu, né, o entendimento. Sim, diz o perfil do pastor. E se for pastora, ou se for, ainda que seja pastora, deve ser o mesmo perfil. Não pode ser... A Bíblia faz menção da pastora também? Sim, bom... Eu não diria que faz menção, mas a Bíblia fala sobre servir, sobre dons ministeriais. A Bíblia não fala, o que a Bíblia não fala é que dentre os dons ministeriais que a mulher não pode ser pastora. Isso a Bíblia não diz. A Bíblia não refere sobre isso. A Bíblia não diz que dentre os dons, né, a mulher está limitada, né? O homem, a Bíblia fala que o homem é a cabeça da mulher. Mas quando fala-se ao servir ao Senhor... E quem é a mulher? Quem é a mulher? Exatamente. É aquela que tem o sexo feminino, né? Muito bem. Clésio, diante da afirmação, entende que a mulher também deve também contribuir para o trabalho do Senhor e ser a pastora de uma igreja? Não, claro que não. Discorda? Era só mostrar aqui também, porque muitos dizem diaconisa, mas não existe na Bíblia. Atos capítulo 6. Clésio, diz que não existe na Bíblia diaconisa? Não, vou ler, eu estou a mostrar a Bíblia. Muito não bem. Quero dizer a minha ideia. Atos 6, versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para esse serviço de diácono. Ao aparecer, agradou a toda a comunidade, elegeram. Vou citar o nome de 7 homens, nenhuma mulher estava lá. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Quer dizer, apóstolo Pedro estava subcarregado com ministério na igreja e as irmãs viúvas estavam a reclamar que não tinha ninguém que lhes ajude a lhes dar. Disse, não, vamos escolher 7 homens. Um diácono é um polícia espiritual da igreja, alguém que controla a igreja e também é incumbido a missão no pastor para poder visitar as ovelhas, levar uma ajuda por aí nas viúvas. Aqui apóstolo Pedro disse, vamos escolher 7 homens para fazer trabalho de diácono, não tem diaconisa. Jesus Cristo trabalhou com mulheres, em outros aspectos. Tem a Marta, entre as outras, serviam, davam comida, lavavam roupa. Até havia mulheres que lavavam roupa dos servos de Deus do apóstolo Paulo. Era trabalho dele. Mulher pode cantar no coro, é normal. Mulher pode arrumar a igreja, lavar as cortinas, decorar a igreja, é normal. Esse protocolo é normal? Protocolo também tipo essa palavra protocolo não, na Bíblia não existe isso, né? Nessa palavra protocolo. Talvez em outras palavras poderia me dizer se é fazer o quê? Porque esse termo protocolo não existe. Porque há termos, não existe.
É assim, o termo protocolo, não existe mesmo protocolo na Bíblia não tem. Talvez. Vamos lá chegar. Esta matéria não existe protocolo. Ok, existe tudo que é serviço ao Senhor, está dentro do Ministério de Socorros, né? Que é a Bíblia. Sim, o Ministério de Socorro, a Bíblia menciona sobre. O que é esse Ministério de O Socorro? Ministério de Socorro são aqueles que, por exemplo, os irmãos que estão na limpeza, os irmãos que estão na decoração, que auxiliam. É o Ministério de Socorro, a Bíblia menciona. Portanto, são todos serviços para a casa do Senhor, né? E somos todos membros do mesmo corpo e não há quem é mais importante que os outros, embora alguns tenham o ministério, o dom ministerial acarreta uma certa cruz, né, que é maior do que as outras, mas tem o dom do socorro, sim, que inclui muitos outros, né, que não estão dentro os ministérios, né, os ministérios que foi citado aqui no capítulo em que o irmão citou. E como olha a afirmação do irmão que diz que a mulher não pode ser diaconisa? Acha que esta afirmação, de acordo com a Bíblia... Eu vou dizer o seguinte, eu sou pregadora. Okay? Eu sou evangelista. E tem uma coisa, nenhum homem me chamou. Não foi meu pastor, né? Até porque agora sou católica. Não foi o padre. Eu vou com os autocarros, vou onde Deus manda. A minha questão é, a mulher pode ser diaconisa ou não? Este termo pode sim. É uma coisa também muito importante que gostaria de mencionar para o irmão, né? Temos que abrir a mente. Deus nos dá o dom de entendimento. A mulher pode ser diaconisa ou não? A mulher pode ser pastora, pode ser diaconisa, pode ser profeta, porque são os dons que Deus dá. De acordo com o dom que Deus dá, não só pode, porque nós seremos cobrados, né? Sim. Com o talento que Deus nos dá, ok? Primeiramente dizer isso. Seremos cobrados. Né? E é muito perigoso algumas igrejas, né? Que limitam, mas também Deus é tão misericordioso, né? Que até esse ponto eu não sei... Deus é misericordioso e até certo ponto eu percebo, alguns são limitados de acordo à igreja onde vão. Há muita gente com muito dom que está enterrado porque está no lugar errado. Está a dizer que a doutrina está cobertado... Sim, é isso que eu quero dizer. Há muita gente que tinha que ser grande, fazer muita coisa, que Deus está, né? Que Deus, antes de ser posto no ventre de sua mãe, né? Porque é assim que Deus nos chamou, antes mesmo de estar lá, o dom já foi posto, antes da nós já estávamos lá e nós estamos aqui nesse mundo feito, né, dotados de dons e talentos. Há muita gente que não está a ser o que deve ser, porque está em um lugar a ser dirigido, né, por pessoas que não têm entendimento, ok? Se eu ouvisse um ser humano, né? Se eu ouvisse um ser humano que não deve pregar, eu não teria ganhado almas para Cristo. Eu não teria feito o que já fiz até agora pela graça de Deus, só mesmo pela graça, ok? Porque eu entendo de onde Deus me tirou, né? Eu sou evangelista e só para mencionar, sou evangelista. Se eu lhe disser como é que eu fui chamado, o irmão também não vai acreditar, ok? Porque e não é só irmão, chama o teu pastor, né? Chama o teu pastor, chama o profeta, seja lá quem for. Eu gostaria de saber como é que o irmão foi chamado, por exemplo, não, com todo o respeito. Não, é verdade. Muito bem. É a conversa aqui com o nosso convidado em torno do perfil de um pastor. Vamos olhar para o nosso tema e vamos nos centrar ao nosso tema. Estimado Clésio, se melhor atento à luz da Bíblia, acha que hoje as mulheres que pregam não cumprem com aquilo que a Bíblia orienta? Atropelam as normas bíblicas? Correto, é aquilo que eu frisei. Quer dizer, uma mulher pregar a palavra de Deus ou ser pastora é um erro grave que está cometendo. Ainda que cumpra com o perfil de um pastor? É impossível, porque Paulo foi claro. Marido deu uma só mulher. E até agora ninguém está me provando o contrário. Mulher deu só marido. Tá? Porque isso é um cargo. Mesmo hoje em dia, se você dá conta nos países desenvolvidos, antigamente, mesmo até Estados Unidos, era liderado por os cristãos. Não havia mulher presidente, nem ministro, nem governadora, porque esses títulos eram só homem. Quer dizer, mulher mesmo até ser governadora, porque ministro, não pode ser isso. Não pode. Deus não lhe deu essa capacidade de ser líder da nação. Uma mulher? Olha, ela estava frisando no Jardim do Éden, dizendo que Adão não poderia sentir só. Eu quero fazer entender uma coisa. Quando Deus criou Adão, a mulher não estava na criação. Onde estava? Eu quero fazer entender as coisas. Quer dizer, Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Quando Adão se sentiu sozinho, sentiu só, Deus sentiu pena e misericórdia do homem e disse, está sentindo sozinho, então vou lhe dar uma disjuntora. E a mulher saiu da costela do homem. A mulher é o subproduto do homem, significa isso. Deus disse a Adão, você vai ser o governador de toda essa terra, você vai dirigir, vai controlar essa terra. Quer dizer, Adão foi o primeiro governador da humanidade. Deus lhe deu o cargo de governar o Jardim do Éden.
Ele perdeu esse cargo através do pecado. Deus não deu isso na Eva, não. Porque Adão, quando deixou a Eva, foi controlar o jardim do Éden. Deus é que lhe deu essa ordem para governar. Quer dizer, homem líder na igreja, quer dizer que na a nação. Eva é inferior ao Adão? Em termos de liderança, de convivência, o homem está acima da mulher. Isso não é questão de discutir, porque até na natureza, mesmo até na capoeira, que manda o galo na galinha, quer dizer, a natureza nos ensina. Numa casa, o homem pode ser pobre, a mulher pode ser rica, o homem está acima da cabeça. O dinheiro da mulher não Quem tem é a como. mulher? Some a cabeça, quem é a mulher? A mulher é a auxiliadora do homem, é a companheira auxiliadora do homem, acabou. Muito bem. Estimada Edna, diante desta afirmação, o que lhe apraz dizer? Sim, em termos de liderança, com certeza. É Com bom. certeza. Em termos de liderança, sim. Penso que eu mencionei, se calhar eu mencionei, em termos de liderança, sim. A Bíblia diz que o homem é a cabeça da mulher, inclusive. Assim como Cristo é a cabeça da igreja. Em termos de liderança. Se melhor atento do nosso contexto, olhar para... Mas não em termos de ministério. Em termos de ministério, qual a posição da mulher? A posição da mulher, em termos de ministério, né, eu vou voltar a dizer, né, sobre o capítulo que o irmão... pronto, eu vou mencionar mais uma coisa. Primeiramente, dizer o capítulo que o irmão mencionou, né, sobre que Paulo dizia que a mulher deve perguntar sobre a palavra de Deus somente na igreja. Né? Não disse assim. Somente em casa, né? Senão, Que não deve pregar. Pronto. pode perguntar no seu próprio marido, né? Sim, em casa, é isso que eu disse, né? Mas que não deve pregar, né? É para aquele contexto do que estava acontecendo, ok? Isto é ministério, estamos a falar de ministério. Quando se fala de liderança, a Bíblia explicitamente diz que o homem é a cabeça da mulher. E isto é em tudo. Tanto é que o primeiro fez o Adão, né? Não precisava mencionar assim. Isso é questionável. E até na família, o homem é a cabeça. E quando deixa de ser a cabeça, algo vai errado, ok? Em termos de liderança, o homem é a cabeça da mulher. Mas em termos de chamado, né? Quando vem a chamado, é Cristo. Não, tu não deves depender, a mulher não depende, nem qualquer homem depende do homem igual, nem uma mulher depender do seu marido ou do pastor. Depende de quem? Quando se fala de chamado, o chamado é a razão pela qual você existe. Mas depende de quem? Ok, deixa eu explicar uma coisa. Um manufacturer, alguém que produz algo, né? Que faz algo, faz com objetivo, ok? Deus, quando nos fez com objetivo, que é o chamado Deus para nossas vidas. Isso é muito sério. Isto não depende de ser humano nenhum. Depende de quem? Depende apenas dele. Percebe? O chamado é muito crucial. Então, em termos de liderança, sim, o homem é a cabeça da mulher. Precisa se perceber isso, sim. E eu concordo com o irmão e desde o princípio eu não discordei disso. Né? Não discordei porque isto é bíblico e é muito maravilhoso perceber essa verdade. Né? Para depois não distorcermos as coisas. Muito bem. Okay. Mas em termos de ministério, de chamado, de dons, né? O chamado vem de Deus e é para ele, deve voltar para ele. Os talentos devem ser respondidos para o Criador que pôs em nós este dom e este talento. Muito bem. Eu queria só aumentar algo na questão que a colega disse, que ninguém na igreja ou a mulher não está para depender do pastor, é só de Deus. Eu queria só ler nas escrituras que mesmo a nível espiritual, as ovelhas devem obedecer o pastor. Estou falando físico mesmo, Ok. porque o pastor ordenando nas escrituras deve obedecer. À luz da Bíblia? Hebreu capítulo 13. Não quero comprovar na Bíblia. Não, eu não falei nesse sentido, desculpa interromper. Não, tu disseste do chamamento, como ela foi chamada, no lado espiritual não dá para depender de ninguém. Talvez Não, ok, uma coisa, só para mencionar, Eu só só- para o irmão, eu só gostaria também, se calhar, porque eu não falei algo que eu queria falar. Eu tinha dito que eram duas coisas e não falei a segunda. Né? Quando a Bíblia diz que o perfil do pastor é este, que não pode beber, não pode ser beberrão, não pode ser marido mais de uma mulher, não pode fazer, né, as coisas que proíbe, né, que é o perfil de um servo. Aí menciona pastor, mas é de um servo, né, um pastor. Né? Qualquer ser humano que serve ao Senhor tem que ter esse tipo de integridade, esse tipo de perfil. Okay? Mas temos que entender uma coisa, temos que ter a mente aberta, né, e pedir ao Espírito Santo que nos guie. Quando a Bíblia fala que o perfil do pastor é esse, não significa que não existe pastora. Não sei se eu não faço perceber. Se mencionou, ok, o perfil do pastor, um professor deve ser deste jeito. Não significa que não pode haver professora. Isto está generalizado de como é que serve um pastor. Neste caso, uma pastora deve ser. Quer dizer que aí refere-se Este é o perfil. a ambos gêneros? Exatamente. Agora, só mais uma coisa para mencionar aí. Né? E outra coisa que eu gostaria de pedir ao irmão é ter a mente aberta e entendimento, né? Com o temor do Senhor, lhe digo isso, eu não estou a dizer que deve haver desordem, até porque mencionou aí, o irmão mencionou muito bem que a Bíblia diz que Deus é um Deus de ordem, ok? Deus é um Deus de ordem.
Mas não devemos usar, o que eu estou a dizer não é que devemos, cada um vai no seu caminho, cada um faz o que na igreja, não vai se ter, não. Há uma hierarquia na igreja, por isso é que tem os ministérios. Há um pastor e depois há vários outros servos, há aquele que controla, por isso é que também tem um protocolo. Deve haver uma ordem. Não Os irmãos discordam que não existe protocolo à luz da Bíblia. Sim. Não, quero só ressalvar. Acho que o irmão se calhar... Eu disse ao jornalista que não menciona, a Bíblia não menciona este a palavra protocolo na Bíblia não tem esse termo. Agora, queria saber, em termos de protocolo, é que servir, né? Sim, alguém que trabalha para Deus, organiza. Ministério de Socorro, como disser Mateus. Apesar que Ministério de Socorro, quer dizer, Ministério de Socorro na Bíblia não existe. Tipo, não existe, mano. Nome Ministério de Socorro. Não existe ou existe? Eu mencionei em Efésios capítulo 4, de 9... Calma só. Existe? Sim, está na Bíblia. Mas tudo bem, calma tudo bem. Eu mencionei... Clésio, não existe? Não existe. Eu mencionei Efésios... Não existe, Clésio? Não existe. À luz da Bíblia? Eu mencionei... Quero explicar. Por que não existe? À luz da Bíblia? À luz da Bíblia. Efésios capítulo 4, 9 até 13. Só existe 5 ministérios. Quais são? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, doutores ou mestre. Então, quero fazer entender aqui alguma coisa. Hebreus 13, versículo 17. Obedecei aos vossos pastores, sejam submissos para com eles, pois eles velam pela vossa alma. Numa igreja, tirando o pastor, todos são ovelha do pastor, não importa se é evangelista, todos eles são ovelha do pastor. Não importa se diaconisa? Diaconisa não. Não existe diaconisa. A Bíblia fala de diácono. Não existe na Bíblia diaconisa. Só tem diácono. Essa afirmação é verdade? Na Bíblia, eu li aqui Atos 6. Concorda? A colega testemunha, eu li Atos 6. Senhora, concorda que não existe diaconisa? Concorda com a sua opinião? Okay, a palavra diaconisa na Bíblia existe. O que eu concordo, sim. Não há diaconisa na Bíblia. Não há. Okay. Mas existe diaconisa a nível do ministério? Exatamente, obviamente. É tipo, o homem atribuiu às mulheres um título que Deus não permitiu. Eu entendo isso. Defende que é contra a lei divina? É contra a lei de Deus. O homem é muito normal fazer o que ele quiser fazer. Porque eu sempre falo de toda a criatura que Deus criou, a criatura que se rebelou mais a Deus é o homem. O homem pode alterar algumas coisas que Deus fez, eu entendo isso. O meu povo se perde por falta de... Mas quando o homem cria essa alteração, é para beneficiar quem? Agora vou te voltar. Agora quero te explicar. Em Deuteronômio 4:2, Moisés disse: ninguém acrescenteis nenhuma coisa naquilo que o Senhor falou, senão morrerão. Quer dizer que estes que acrescentaram 22, vão morrer? Vão ter problema com Deus. Em Apocalipse 22... Mas vão morrer? Eu só estou a te dizer, terá um problema. À luz da Bíblia? Terá um problema. O problema está aqui em Apocalipse 22, 18 e 19. Se alguém acrescentar alguma coisa escrita na profecia desse livro, Deus lhe mandará pragas, castigo. Tem Apocalipse 22 isso. Isso quer dizer que aqueles que acrescentam terão pragas? Vão ter castigo, vão ter problema com Deus. Porque Deus não precisa, o pensamento do homem não só. Deus é perfeito. Quer dizer, o homem não tem nada de bom para acrescentar a Deus. Nós é que precisamos de Deus. Senhora, essa é a palavra de Deus. O homem não tem nada para acrescentar para Deus? Não, Deus não precisa nada do homem. O que você vai dar a Deus de importante? Deus é perfeito, não é que precisamos dele. Sim, Deus não, obviamente que não, mas Deus nos ama tanto. O homem caiu, pecou, tem que ir para dar. É um pecador, é um perdido. Precisamos da graça de Deus. Mas Deus ama o pecador, não o pecado. Tá bem. O pecador é um doente. Deus é um curador. Muito bem. Está percebendo bem? Então, quero te fazer entender. O homem, quando se perdeu no Jardim do Éden, né, caiu, pecou no Jardim do Éden. Aí o homem se tornou indefeso, doente em todos os aspectos. Precisa do médico divino, que é Jesus Cristo, que é Deus, para poder ajudar o homem a voltar conforme era no princípio. Mas como classificar uma verdadeira pastora? Eu não posso classificar uma coisa que na Bíblia não existe. Senhora, para ser clara, será que é possível classificar uma verdadeira pastora? É possível? Biblicamente. Amado, ok. Primeiramente dizer o seguinte. Sim, uma verdadeira pastora é tanto quanto, né, é exatamente a mesma coisa que um verdadeiro pastor. Okay? Deve fazer exatamente a mesma coisa. Deve ter a sua vida no altar de Deus. Okay? Deve ser chamada por Deus. Okay? Mas como é que é o chamado de Deus? Sim. Deve ser chamada. O chamado de Deus é... Né? Precisamos, há um preço que se paga para perceber o chamado de Deus nas nossas vidas. Né? Que é um preço de quê? De renúncias. Okay? O cristão em si, só o cristão em si já deve ter
ter uma vida de renúncias. Imaginemos para tu perceberes aquilo e carregares, né? E desempenhares aquilo que Deus tem para ti. Muito bem. Ainda sobre a minha questão, como classificar uma mulher, uma pastora? Ok, uma pastora primeiramente deve ser chamada por Deus, tanto como um pastor, né? Porque há muito pastor aí que não é Deus quem chamou. À luz da Bíblia. Exatamente. Há muita gente que é pastor também, como muita pastora, que não é Deus, não foi Deus, né? Quem chamou? Quem chamou? Homens, né? E muitos estão aí, né? Estão aí por ocasião, né? Por ordem do acaso, né? Hoje em dia estamos nos últimos tempos. Por ordem do acaso? Sim, estamos nos últimos tempos e há muita gente, né? A desempenhar funções que não deveriam, ok? Que não deveriam, muitos vão por, né? Por razões que não são, né? Certas, muitos não receberam de Deus, muitos foram por adição, como o irmão disse. Há muita gente que é pastor, né? Ou até filho de pastor também vira pastor, né? Sim. Não necessariamente assim, não necessariamente, apesar de que a Bíblia diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Caso tenha um chamado. Sim, caso tenha um chamado, que assim seja, né? Que assim seja. Mas também a promessa que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas obviamente que o facto de eu ser pastora, né? Ou meu marido pastor, não significa que eu também tenha que ser pastora. Tá? Então, isto é verdade. Isto é uma questão que o irmão disse que é verdade. Se não for chamado para ser, ou chamada para ser, ou chamado, seja homem ou mulher, que não seja, ok? Não é o facto de ser mulher de um pastor que eu também não sou pastora. Não, isso é uma questão muito séria, ok? Porque o dom, o desempenho na obra do Senhor vem com o dom que Deus pôs em cada um de nós. Mas atualmente olha-se que é muito fácil uma mulher de um pastor tornar-se pastora. Sim, o que uma mulher... O que deve acontecer não é certo, né? Mas é a realidade que se vive. Sim, é uma realidade, mas nós também estamos a viver. É uma realidade, muita gente exerce funções no corpo de Cristo, né? E é uma pena, né? Apesar de que todo mundo, a minha família vai servir ao Senhor. Eu, quando tiver os meus filhos, todos vão servir ao Senhor. Mas eu vou orar ao Senhor para que o Senhor guie como é que cada um deve servi-lo, né? Eu não posso obrigar o meu filho um dia a ser evangelista, a ser pastor, por exemplo, né? Eu vou receber, vou orar ao Senhor para que o Senhor nos guie o que o Senhor tem para cada um de nós. O que acontece realmente é isso, que a mulher do pastor também vira pastora. E depois são muitos escândalos, depois ela não tem o dom do pastorado, ou mesmo o pastor também não tem o dom do pastorado, mas é pastor, está aí, né? Muito bem. E é um problema. Muito bem. Clésio, já para corrermos com o tempo, como é que um pastor deve apresentar-se na igreja? Eu já citei sobre o perfil de um pastor, né? Já expliquei. Primeira coisa, um pastor tem que ser chamado por Deus. Como estava a citar de chamamento, há várias maneiras de chamamento. Mas hoje, por exemplo, para olhar nas igrejas, hoje existem pastor que tem uma aparência menos boa, que a sociedade reprova. Há pastor que mete roupas escandalizantes, há pastor que mete roupa que os irmãos consideram contra a doutrina, ou seja, contra os princípios bíblicos. É normal um pastor usar brinco? Não. Mas hoje temos pastores que usam brinco. Antigamente, brinco era para escravos. E normalmente há coisas que têm a ver com a moda. A moda não tem nada a ver com a palavra de Deus. Quero fazer entender que... Mas uma pastora pode ser vaidosa? Eu não tenho como responder, porque não existe pastora na Bíblia. Isso que eu expliquei. Porque eu não posso apoiar uma coisa que a Bíblia não diz. Estaria também a participar, né, nessa situação errada. Mulher não pode ser pastora de Gênesis Apocalipse. Se alguém quiser provar, pode vir provar aqui com o capítulo e versículo. Não existe, não tem. O senhor defende o que está a dizer? Defendo, biblicamente está aqui. Agora, quero fazer entender o quê? O que identifica um servo de Deus é o caráter, primeiro. Não vamos muito no físico, porque se eu tiver bom caráter, vou me apresentar bem. Porque o coração... Para si, o que é se apresentar bem? Se apresentar bem, em que aspecto? Porque para mim... Fisicamente, desde que eu tapei o corpo, é que interessa. A roupa está justa. Não se refere a ser de quantos valor. Desde que eu tapei o meu corpo, não escandaliza ninguém, não seduz ninguém. Isso é que interessa. Desde que eu me visto, não como um mundo, dos da atualidade, que veste de uma maneira como é que as pessoas. Vestir como um mundo? Você, por exemplo, vai ver numa igreja, uma irmã cantora, está a cantar com brinco, vestido curto, batom. Hein? É contra. Vai pulando, perna vai subindo. Aí não é casa de prostituição, não é casa de seduzir pessoas, é contra casa isso. de Deus. Isso é errado. A Bíblia condena que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu não vou na casa de Deus expor o meu corpo para atrair os fiéis. Agora, se um pastor permite isso, esse pastor não está bem, não está saudável. Porque o pastor deve condenar todo o ato errado dentro da congregação. Não pode permitir o pecado entrar. Mas acontece. Considera pecado Sim. as mulheres que usam roupa curta e igrejas pintam de homens
igreja de Deus. São coisas diferentes. Uma igreja do Deus vivo não permite a imoralidade, não permite nenhum pecado, nenhuma brincadeira na igreja. Senhora Edna, esta afirmação, o que ela para dizer? Será que uma mulher que usa batom, que põe mini saia, é contra a vontade de Deus? Reprova isso? Tudo que causa escândalo é contra a vontade de Deus. Né? É uma coisa que eu devo concordar, que o irmão disse, que não devemos, né? Nós devemos ser luz, né? E principalmente aquele que serve ao Senhor, estamos a falar de pastorado, né? Pastores, né? E pastor, né? Sim, há todo um perfil, né? Que se deve, e não só pastorado, né? O servo, mas pronto, estamos aí no pastorado, né? Aquele que serve a Deus deve ser diferente. O cristão em si deve ser diferente, quanto mais aquele que serve, né? A nossa forma de estar, muitas vezes nós não pregamos com a boca, devemos pregar, né? Cristo, devemos ser luz onde nós estivermos, devemos ser candeia para aqueles que estão ao nosso redor, né? Como deve-se apresentar um pastor em termos de vestuário? Será que é errado? O irmão fez aqui menção que a mulher que usa batom, que usa mini saia é contra a vontade de Deus. A Bíblia fala sobre isso? Como evangelista? Obviamente, sim, queria estar agora pôr batom, né? Isto, né? Não, eu ponho batom e isto não me interfere de forma nenhuma na minha integridade e na minha caminhada com Deus, né? Não. Não impede o crescimento espiritual? Não, um batom não, um label não, endireitar o cabelo também não, pôr um blazer também não, obviamente, né? Como cortar o cabelo, o irmão cortar o cabelo, né? Pôr um blazer, estar decente por ser humano que está ao lado, estar decente na sociedade, devemos estar decente, respeitar o próximo e cuidar do corpo que Deus nos deu. O que não devemos fazer é a nudez, né? Isto é indecência, né? Tanto na casa do Senhor, principalmente, e em qualquer lugar. Porque há muita gente que também é decente na igreja, mas quando sai você lhe vê com coisa curta, né? Mas fala-se muito, vê com coisa curta, neste caso a mulher, né? Ou a pastora, não falo muito da pastora, mas falo o cristão em si. Eu até nem vou só no pastorado, vou mesmo o facto de você já ser cristão. Tens o Espírito Santo dentro de ti, há coisa que você já não consegue fazer. Muito bem. Clésio, há um subsídio a deixar, olhando pelo tempo? A pena que eu poderia deixar dizer que nós, como servos de Deus, devemos somente falar a verdade, quando Paulo disse que nada podemos controlar senão pela verdade. No meu ponto de vista, de acordo com a Bíblia, não existe mulher pastora, né, ou pregador ou evangelista de Gênesis Apocalipse. Mencionei os capítulos e versículos. E desejo que todo que é servo de Deus pregam somente a verdade, mostram a luz da palavra para a salvação e libertação das almas. Como pregador, repito, acha que usar pestana também é errado? As minhas coisas não pestana? Tudo isso é mundanismo, é mundo. É pecado? É assim, tudo que é mundo, a Bíblia não O que é mundo é o quê? A Bíblia não aprova uma mulher que... Como estamos a falar, o mundo é um sistema, né, que fere os princípios bíblicos. A primeira mulher na Bíblia que usou maquiagem foi morta, foi comer do seu corpo nos cães, é Jezabel. Quem foi Jezabel? Jezabel era uma idólatra, era filha também de um rei que não tinha Deus. Então, o que aconteceu é que ela se maquiou para poder trair o profeta de Deus, profeta Eliseu, se não me engano. Deus não gosta a mulher pegar o seu uso natural, transformar de uma outra maneira para seduzir pessoas. Deus já domina. Mas a mulher que utiliza não para seduzir, mas para ter boa aparência, para apresentar-se bem. Mas é coisa do mundo. Você é cristão, vai usar essa coisa para fazer o quê? Será? Olha, em 1 de Pedro capítulo 3, versículo 1 diz que a verdadeira beleza da mulher é no interior. Muito bem. Mulher com bom caráter, bom comportamento, sabe estar. Isso muito bem. Senhora Edna, diante da afirmação, estamos a correr com o tempo, o nosso primeiro adversário. Qual é o subsídio que deixa? Acha que esta afirmação de que a mulher não pode preparar-se? Deixar esse subsídio. Primeiramente dizer, eu sou evangelista. Muito bem. E eu fui chamada por Deus, divinamente. Isto vai para além do entendimento de muita religiosidade, de muita gente. Chamada por Deus, divinamente. Mas a mulher deve ou não usar os dotes? Então, eu sou uma daquelas que sou prova de que Deus ainda fala, sabe? Quando Deus fala, vai, Deus faz, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, e institui. E institui, Deus chama, e é Deus quem chama. Eu sou evangelista, ganho almas para Cristo, e não foi homem quem me incentivou, né, a ir buscar almas. Logo, Deus chama mulheres. Para si, é errado? E Deus dá dons. É errado a mulher usar os atributos, os acessórios para si? É errado? Bom, eu tenho um relógio, né? Não sei, porque há alguns que podem dizer, não, eu não acho que é errado. O que é errado, né? O que é errado? Como uma mulher cristã, o que é errado? Como uma pregadora, o que é errado? Exatamente. O que é errado é causar escândalo e a indecência, né? O que é errado é causar escândalo. E só para também mencionar, né? Causar escândalo, tudo que é indecente, né?
e tudo que nós usamos para, né? Tudo que sobressai mais, porque o mais importante é o nosso interior, ok? O mais importante é o caráter, o mais importante é o temor a Deus. O que nós vestimos, né? Tudo isso passa, tudo isso é nada. Mas o Clésio defendia que a mulher, a Isabel, que usou o label, foi posta aos cães, é isso? Sim, e o que eu gostaria muito de mencionar, sim, fala-se muito sobre as pálpebras, né? Há uma doutrina das pálpebras e por aí, sim. O espírito, até hoje, fala-se de espírito de Jezebel, que até é um espírito que ainda hoje há nas igrejas, né? É muito mais profundo do que o irmão fala. O que eu penso é um entendimento muito mais abrangente, né? Vou mencionar 3 coisas só, se me dá um espaço de tempo. Vou ler 2 versículos, né? Sim, sim. No final o espírito de Jezebel era uma mulher autoritária. Era uma mulher que perseguia o servo de Deus. Estava contra a obra de Deus. É muito mais do que pôr alguma coisa para, né? Para tornar o rosto, se calhar, um pouco mais perfeito. Ou como pôr um brinco. É normal uma cristã usar tudo isso? É normal usar um relógio, sim, desde que não tenha excesso, não deve escandalizar, ok? Mas também vou te dizer, escândalo, na verdade, devemos respeitar o próximo, né? Porque o escândalo para alguns, só isto pode ser escândalo, um exemplo, né? Por isso é que temos que entender, né, o contexto do outro. Há países que tu vais, que até o facto de eu estar com o cabelo, né, descoberto já é um escândalo, né? Então, o que nós devemos perceber é escândalo, o que é pecado é aquilo que vai para além, quando nós pusemos o exterior como prioridade antes do interior, e tudo que é exagero. O que a Bíblia orienta a respeito de um cristão? Como? Que nada de excessos, né? Que a mulher, quando, por exemplo, fala de adornos, quando Paulo falava de adornos, não significa que eu estou a pôr isso, estou a pecar, não. Quem fala isso nem entende nem a Bíblia, não sabe nem quem é o Deus que está a buscar, né? É inocente? Não percebe, né? Quem fala que não pode pôr um colar, não, ele está a pôr um blazer. É inocente, Clésio? É assim, não, só para terminar, só para mencionar um pouco, o que se passa é, quem fala põe um colar, não, isso já cometeu um erro, já está a pecar. As pessoas, né? É muito importante mencionar uma coisa, que às vezes estamos aí muito na aparência, temos que ir no essencial, porque há muita gente a servir, né? Estamos a mencionar muita mulher, coisas curtas, sim, isso aqui é até fora de contexto, isso nem pode, nem pensar, mas muita coisa que devemos também falar, já estamos a falar do pastor, né? E a pastora, a integridade é o homem estar realmente na cruz de Cristo, aos pés de Cristo, viver realmente para Deus, não estar a viver de aparência. Deixa-me só mencionar algo que a Bíblia diz aqui, né? Viver realmente para Deus e ter uma vida no altar, de joelhos. Como é que é viver para Deus? Viver para Deus, né? É perceber que primeiro você não vive da lei, porque já não estamos no tempo da lei, não vive a lei? doutrinas. Foi abolido Sim, a lei? Jesus veio consumar, ele não veio necessariamente abolir, veio consumar a lei, porque ele é a própria lei, ele carregou, ele era a própria lei em si, e ele, né? Ele veio completar. O Antigo Testamento era o aio, né? Veio apontar ao que o Novo Testamento, o que ia vir no Novo Testamento. Muito bem. Ok? Então, devemos perceber que é muito mais do que aparência também, né? Porque muitas vezes, e é assim que muitas almas não são salvas, porque muitas vezes queremos mencionar, não pode pôr isso, não pode aquilo. Vamos começar a falar a nível comportamental, de ter joelho no chão, de ter vida de oração, que não pode ser um homem que olha, né? Primeiramente, não pode ser um homem que julga tudo e todos. Eu não sei, há pessoas que se calhar nunca tiveram no mundo. Eu sei o que está no mundo, há muita gente que teve no mundo e sabe a graça de Deus, como é que funciona, para você entender aquele que não percebeu ainda, né? Então, o homem de Deus é aquele que tem empatia, que olha para o ser humano aos olhos de Deus, que dobra o joelho, que a vida dele é do joelho, a orar por almas, a orar para que Deus lhe oriente do jeito certo, não a proibir coisas que não aumenta no reino de Deus. Você pôr um brinco, não aumenta. E não diminui. Não diminui em nada. Clésio, concorda com a sua opinião? Sabe o que faz diferença? Sabe o que Satanás odeia? Sabe o que Satanás odeia? Sim. Sabe o que Satanás odeia? É vida de oração, é integridade, é amor ao próximo e é ganhar almas. Muito bem. Deixa-me só ler aqui o versículo. Está bem, vamos correr com o tempo. Segunda de Coríntios, né? Segunda de Coríntios, deixa-me ver, 3, 5, 6, diz assim: não que sejamos capazes por nós, de pensar coisa alguma, como se nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros, né, de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica, né? E aqui, no versículo 10 do capítulo 5, diz, porque todos vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Todos, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Muito bem.
Aqui a conversa com a Então vai para além da aparência, vai para além de muita coisa que se prega por aí, vai mesmo, é no coração. Há muita gente que está muito bem vestida, às vezes não pôs brinco, você também dá um exemplo. Há muita gente que nem pôs maquiagem, né? O espírito de Jezebel é muito mais sério do que alguém que pôs maquiagem, não estou aqui a acudir. É um espírito de perseguição, de autoridade, né? De perseguição e autoridade perante o homem. Havia reprova ou não? Reprova, porque ela perseguia o homem de Deus, era uma mulher extremamente autoritária e era contra a palavra de Deus. Espírito de Jezebel, não sei se já ouviu falar, esse espírito que algumas mulheres têm, né, de sobrepor ao homem, né, e perseguir e ir contra o que a palavra de Deus fala. Okay? Muito bem. Aqui estamos a correr com o tempo. Clésio, segundos para terminar. Eu queria que aqui abordamos sobre o perfil de um pastor, na qual falamos, né, tocamos os pontos. Eu cheguei à conclusão que, de acordo com as escrituras, não existe pastora na Bíblia, a mulher não pode pregar a palavra de Deus. Então, para mim, essa é a conclusão de tudo, o capítulo e o versículo. Muito bem. A conversa com Edna Capossola, evangelista, e Clésio Ezequiel. Já muito obrigado por ter aceito o convite. Estimada Edna, muito obrigado. Obrigado. Chegamos à reta final desta edição, que, por sinal, é a última do 12º mês referente ao ano 2025. Aqui fica mais uma edição com desejo de voltar em 2026 com mais uma grande entrevista. Ficamos com o tema de interesse público, o perfil de um pastor. Este foi o tema que ganhou vida nesta edição, que é a última do ano. E ficamos aqui com o desejo de voltar na próxima ocasião. Até lá, que Deus abençoe.